referentemente ao livro de Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias, capítulo de número 18. Palavra bastante conhecida dos irmãos, eu creio que todos, a maioria conhece essa palavra. Fala sobre o vaso do oleiro. Diz assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, eis lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Glória a Deus. Então aqui, conforme nós temos aqui na palavra do Senhor, existia uma olaria. Nessa olaria, eu creio que não era só de fazer tijolo e nem telha, mas fazia principalmente vasos nesse lugar. Um dos principais objetivos de construção daquele lugar era a fabricação de vasos. Diz a palavra de Deus que o oleiro ele pegou o barro e começou a fazer o vaso na roda ali, colocando ali a roda girando. Ele foi pegando o barro na mão dele, em cima daquela roda. Então ele foi moldando o vaso conforme vinha na mente dele, para ser construído aquele vaso. E chegou um momento que aquele vaso ele caiu e se trincou, se quebrou, se espatifou. Aí então o oleiro foi e pegou os cacos que tinha restado daquele vaso. Ele não jogou fora, ele pegou aqueles pedaços e tornou a construir novamente o vaso conforme o desejo do oleiro em construir o vaso. E um tempo atrás eu estava vendo na televisão, não lembro qual foi o programa agora, que estava demonstrando ali uma pessoa construindo vaso, e ela fazia muitas formas de vaso. Ela fazia vasos pequenos, às vezes fazia um vaso de tamanho médio, e às vezes fazia um vaso de tamanho maior. E ali ela fazia vários desenhos de vaso. Um vaso que não era muito assim sofisticado, cheio de coisas, né, cheio de argumentos, mas são outros vasos que eram simplesinhos, mas que da mesma forma, aquele vaso mesmo simplesinho, iria ter utilidade para aquela pessoa que precisasse daquele vaso na casa dela, ou em algum lugar que ela precisava de colocar aquele vaso. E o Espírito Santo tem falado comigo nessa tarde, nesse dia de hoje, em que, assim como nós temos a palavra de Deus, o próprio Deus ele faz a pergunta para nós que somos casa de Israel. Nós somos a casa de Israel. E aí então aqui ele pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Ele pode fazer, porque nós somos vasos na mão do Senhor, né? Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma situação que meio assim, que vem nos fazer nós ficar meio angustiados, meio tenebroso, meio assustado com alguma coisa, passando muitas vezes dificuldade financeira, passando muitas vezes a afronta do inimigo, ou a afronta de alguém até que não é nosso inimigo, mas que vem nos afrontar com palavras, com atitude ou com alguma outra coisa. Às vezes ali é permissão de Deus ali. Nós somos colocados como vaso da mão dele, para que ele usa pessoas, ele usa situações para nos moldar como vaso da mão do Senhor. Deus não vai pegar a gente da mão dele e começar, não, ele vai usar situações e pessoas
para nos moldar, para que nós sejamos um vaso que Ele queira que nós sejamos. Porque às vezes, quando o oleiro ali ele fez aquele vaso, aqui na casa do oleiro, dá para entender com o nosso pensamento que quando está se fazendo o vaso, não tem nada dentro do vaso. Esse vaso, quando ele estava sendo feito, não tem nada dentro dele. Mas depois que ele está sendo moldado, que ele foi feito ali conforme o desejo do coração lá da pessoa que moldou essa tacinha, esse vaso, ele já tinha um objetivo de alguma coisa que ele ia colocar dentro dele. Não é? Aqui dentro desse vasinho pequenininho, simbolizando aqui uma taça, está água dentro dela. Mas ali já tem planta, tem alguma coisa diferente, em tamanho maior, em modelo diferente desse aqui, mas não importa, o que importa é que tem alguma coisa dentro. E o desejo do Senhor é fazer o vaso, moldar o vaso de acordo com o que Ele queira, sendo o vaso bonito ou não da aparência humana, mas para Deus é mais que bonito e mais que necessário que Ele mude esse vaso. Para quê? Para que Ele coloque algo dentro desse vaso de muito valor. Às vezes nós olhamos assim, esse vaso não tem muito valor, está uma plantinha ali, mas que planta é essa? Então, se fosse um pé de fruta, muitas pessoas também valorizavam mais o que está dentro do vaso. E às vezes, por ser uma planta que não é uma fruta, às vezes não tem muito valor, não é assim? Mas Deus não. Deus, quando Ele faz o vaso e coloca alguma coisa dentro desse vaso, Ele coloca com a intenção de valorizar muito aquele vaso que está sendo usado para ser ali feito com que desejo do coração do Senhor de usar aquele vaso, com aquilo que Ele depositou dentro do vaso, não é? E eu fui dando uma olhada na palavra de Deus, eu descobri aqui uma coisa, queria que o irmão apontasse ali, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21, a gente vai estar lendo ali. Olha só, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Então, numa grande casa, ou seja, até mesmo uma pequena casa, tem pessoas que gostam de muitos vasos, né? Muitos vasos. Lá na minha casa, por exemplo, se você for lá, você vai ver lá pelo menos uns 10 vasos de planta, que a minha esposa gosta de planta, e tem uns vasinhos pequenininhos, tem uns vasinhos maiorzinhos, mas não importa, todos eles têm alguma coisa plantada dentro dele. E esse dia eu fui comprar cebolinha, olha só, comprar cebolinha, eu aproveitei aquela raiz da cebolinha, eu falei, vamos ver se vai vingar aqui alguma coisa. Eu fui e plantei dentro de um vaso daquele. E não é que a cebolinha brotou e ficou bonita de novo? Então, muitas vezes, a gente olhando pelo vaso, mas aí até a minha esposa falou assim, mas Luiz, esse vaso é pequenininho demais, não vai conseguir botar nada que você plantar dentro dele. Eu falei, filha, Deus usa o vaso grande, Deus usa o vaso pequeno, Deus usa o vaso bonito, Deus usa o vaso feio, não importa, se é vaso de Deus, Deus usa, e o que Ele colocou dentro vai florescer, vai frutificar e vai dar fruto para o reino de Deus. Glória a Deus. Na vida espiritual, não importa. O que importa é que o Senhor tem desejo de plantar algo dentro do vaso, mas também quer retorno do que está dentro do vaso. E aí eu fiquei imaginando, poxa vida, o que Deus tem assim, um interesse muito grande para estar dentro do vaso. Tem vaso que é comprado. Às vezes a gente ganha de um vaso, né? De presente, fala, ô pastor, está aqui um vaso para você, né? Um presente, mas tem vasos que não, que a gente tem que ir lá e comprar ele. E aí quando a gente vai na loja que vende vaso, dependendo do valor monetário que a gente tem que comprar o vaso mais caro, tem lá, né? Mas dependendo, você vai comprar mais baratinho, mas não importa, é vaso do mesmo jeito. Então tem vaso que é comprado. Coloca ali no grego, 1 Coríntios 6:20. Olha só. Porque foste comprados por bom preço. Nós fomos comprados, sabia? Qual foi o preço? Quem nos comprou? O próprio Deus nos comprou como vasos de honra para Ele. E qual foi o preço que Ele teve que pagar por mim e por você, que somos vasos aqui, comprados por Ele? O preço de vida. Qual foi o preço da vida? Do Filho de Jesus Cristo, o único Filho dele. Ele teve que pagar com sangue, comprar o Filho, para requerer nós como vasos
que estavam sendo assim, usados lá fora, lá no meio da podridão, no meio das coisas ruins, usados para o aniversário. Ele falou assim: não, eu vou querer esse vaso para mim, porque eu vou usar ele agora para mim. Eu vou depositar dentro dele agora coisas extraordinárias, coisas que antes eu olhava para esse vaso, ele não tinha valor, mas eu vou colocar algo dentro dele agora. Não sou eu, vou valorizar ele, mas os outros vasos vão olhar para ele também, vão valorizar, porque vai ter coisas grandiosas dentro dele, vai ter coisas firmes dentro dele, vai ter honra, vasos de honra, vai ter honra dentro desse vaso. Honra que honra o Pai, honra que honra a igreja, honra que honra ao pastor, honra que honra a Deus principalmente, honra que honra o irmão que está do seu lado, honra que honra a sua família, honra que honra o seu salário, honra que honra o seu serviço, honra que honra os seus companheiros, vasos de honra. Nós vemos ali que numa casa existe vários tipos de vaso, vasos de honra, vasos de desonra, não é? Quantas vezes antes de nós termos Jesus na nossa vida, nós não fomos vasos de desonra? O que é vaso de desonra? Fazendo tudo aquilo que não agradava ao Deus que fez o vaso. Mas ele olhou para esse vaso de desonra e falou assim: não, eu vou reciclar esse vaso. Eu vou reciclar esse vaso. Não é? Porque agora eu vou tornar ele um vaso de honra. Eu quero ele para mim, eu vou usar ele nas minhas mãos. Eu vou usar ele para anunciar minha palavra, eu vou usar ele para pregar meu evangelho, eu vou usar ele para tocar dentro da igreja, eu vou usar ele nem para passar uma vassoura aqui na igreja, não importa, mas eu vou usar, porque eu vou fazer dele vaso de honra para mim. E quando alguém passa aí na frente, não é um exemplo? Fala, puxa vida, aquele vaso era um vaso de desonra, olha agora como ele está sendo honrado por Deus, Deus está fazendo dele, né, uma pessoa de Deus, Deus está fazendo dela uma mulher de Deus, um homem de Deus, Deus está exaltando ele, Deus está prosperando a vida dele, né? Coisas que ele fazia, né, que desonrava o nome do Senhor, agora é totalmente diferente, agora ele faz tudo para a honra e glória do Criador, vaso de honra, glória a Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Vaso de desonra, outrora não tinha o Espírito Santo de Deus dentro, agora vaso de honra, Deus vai colocar o Espírito Santo dele dentro desse vaso de honra. Eita, glória a Deus, né? Vamos lá? Quando a gente vai numa loja que vende vaso, geralmente tem loja que vende vaso com selo, né? Já tem um selo de garantia, por exemplo. Esse aqui, ó, você pode levar, que esse aqui tem um selo de garantia. Esse aqui, eu garanto para você que ele pode cair, ele não vai quebrar facilmente. Ele pode levar um esparrão que ele não vai sentir, ele não vai tirar ali o brilho dele, o verniz dele. Esse vaso você pode levar, que ele tem um selo de garantia. Você tem um selo de garantia. Vamos ver na Bíblia? Então vamos lá, abre aí, meu querido. Vaso selado, selo de garantia, Efésios 1:13. Glória a Deus. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. É o selo da garantia de Deus em nós, é o selo do Espírito Santo de Deus como garantia da promessa do oleiro na nossa vida. Eita, glória a Deus, hein? Esse vaso tem garantia, esse vaso tem garantia, esse vaso tem garantia, não. Pode acontecer o que acontecer, ele pode cair, mas não se quebra, alguém pode ferir ele, mas ele fica só com um arranhãozinho, mas ele vai servir, ele não vai desistir, ele não vai ficar encostado no canto, ninguém vai apagar o brilho dele, porque tem selo de garantia, e selo de garantia não é qualquer vaso que tem, só é o selo de garantia, aquele que é revestido do Espírito Santo de Deus, da promessa do Senhor na nossa vida. Eita, glória a Deus, hein? Atos capítulo 9, versículo 10, vamos estar vendo aí? Um vaso que era desonra antes, olha só. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele
ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. Até aí ele era vaso de desonra, cheio de maldade no coração, só fazia coisa ruim, perseguia o povo de Deus, perseguia a igreja do Senhor, maltratava as mulheres. Segundo estudo teológico, ele entrava de cavalo dentro dos templos, com o cavalo derrubando tudo, passando por cima de todo mundo, machucando criancinha, não queria nem saber. Era vaso de desonra para Deus, porque o interesse dele era honrar os seus comandantes, ou os seus superiores, né, de Roma, e não dava honra a Deus, mas dava honra ao homem. Depois disso, vamos lá, vamos seguindo, olha só o que aconteceu. E aqui tem poder das principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha só o que ele fazia. Ele tinha poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Invocam o nome de quem? De Jesus, que são o quê? Os cristãos de Deus. Que se fosse nos dias de hoje, se ele chegasse aqui, todo mundo balançava as pernas com medo dele, porque ele não era vaso de honra ainda. Mas depois, olha o que aconteceu, vamos lá. E disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios. Aí agora passou a ser vaso de honra. Ananias começou a conversar com o Senhor. Ah, Senhor, o que eu vou fazer na casa, na rua chamada direita, Senhor? Eu não vou lá não, Senhor. A pessoa deve contender com o Criador. Ah, não vou lá não, que o Senhor faz mal o seu povo. O Senhor não viu o que ele fez? Ele judiava, ele matava, ele perseguia. Senhor, eu não vou lá não. Eu queria ir. Mas Senhor Jesus falou assim: não, você vai. Para você, ele pode ser tudo isso aí. Ele pode ser vaso de desonra, ele pode ser o que for para você. Mas só que para mim tem uma coisa: eu olho ele como vaso de honra. Não, eu olho ele como vaso de honra. Vamos passar um pouquinho? Ó, e dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto. Agora aqui, ó, agora onde vai entrar o homem. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, agora ele desobedeceu, Senhor, e foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, ele enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia! Olha só, o homem que não tinha o Espírito Santo, o vaso que não tinha o Espírito Santo. Agora Ananias vai obedecendo a voz do Senhor, coloca as mãos sobre ele que estava orando, e agora Deus devolve a visão para ele, né? E agora só vai, porque ele para mim vai escolhido, eu vou usar ele nas minhas palavras, vou usar ele nas minhas mãos, vou enviar ele para vários lugares, e vou encher ele do meu Espírito Santo, porque eu vou honrar ele, ele também vai me honrar. A partir de agora ele me desonrou, só que agora ele vai me honrar. Só que tem uma coisa: ele vai sofrer pelo amor do meu nome. Eita, glória a Deus. Vaso de honra sofre, vaso de honra se fere, vaso de honra é perseguido, vaso de honra é machucado, vaso de honra é ferido, vaso de honra é chicoteado, amarrado em tronco ali, amarrado Saulo no meio dos troncos lá, Paulo e Silas junto, quando ele foi vaso de honra, judiando dele, machucando ele. Sabe, o vaso de honra, quando é ferido, quando é machucado, ele não murmura, ele não reclama. Sabe o que ele faz? Louva a Deus. O vaso de honra, quando ele é machucado, quando ele está sendo ferido, quando ele está sendo perseguido, quando ele está sendo humilhado, quando ele está sendo judiado por coisa ruim, irmão, ele não murmura, ele não reclama, ele só faz o quê? Mesmo sentindo dor da pancada, mesmo sentindo dor da ferida, eita glória, mas ele está lá louvando a Deus, ele está lá glorificando a Deus. Aleluia. Esse é o papel do vaso de honra. Vê que você tem sido vaso de honra.
quando alguém nos segue, quando alguém nos machuca, quando alguém nos maltrata, quando alguém nos humilha, com palavra, com atitude, com gesto, sei lá o quê. O que nós vamos fazer? Vamos murmurar? Não, nós vamos adorar o Senhor, louvar o Senhor, porque é do céu que vem, né, o nosso socorro, é do céu que vem a nossa honra. Não espere ser honrado por vasos daqui de baixo, não, mas espere ser honrado pelo dono do vaso, pelo que fez o vaso, pelo que adora o vaso, pelo que comprou o vaso, pelo que selou o vaso, pelo que faz o vaso, pelo que modela o vaso. E uma das desvantagens nossas é querer ser honrado por outros vasos. Não, tem que ser honrado pelo oleiro. É o oleiro que nos honra, é o oleiro que nos conhece o nosso dor, é o oleiro que nos conhece o seu sofrimento aqui dentro, ó. Aquilo que está aqui dentro, às vezes ninguém sabe, só você é vaso e ele é o oleiro, e por causa disso ele te honra, né? Não adianta ficar falando de um vaso para o outro, que o outro vaso às vezes não vai te honrar. Pelo menos que ele queira te honrar, mas ele não vai conseguir dar a honra merecida que você tem. Mas aquele que é o oleiro, espera a honra, hein? Espera a honra, né? Aí quando esse vaso saiu para fazer o quê? A obra do Senhor, né? Saiu para fazer a obra do Senhor. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Saiu para fazer a obra do Senhor. Não o tesouro, tá? Tesouro. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Olha só. O vaso que é perseguido muitas vezes, ele fica com uma visão meio turvada. Como é visão meio turvada? Ele abaixa a cabeça pela perseguição. Ele não quer levantar a cabeça. Fica cabeça baixa. Cabeça baixa é como assim? Por causa da tristeza que é profunda no coração dele. Né? Por causa da raiz de amargura que anda dentro do coração dele. Ele vai turvando a visão, ele vai deixando de enxergar o que ele já estava enxergando lá na frente, antes de tudo isso acontecer. Quantos vasos hoje feridos, machucados, com a visão turvada, com a vista, sem enxergar mais do que ele enxergava antes lá no passado. E hoje está com a visão turvada, com a vista para baixo, olhando só para baixo, tímido, com medo, tem medo até de falar alguma coisa, de ser rejeitado. Tem medo até de pronunciar alguma coisa e alguém ofender ele. Fica ali com a visão só para baixo, né? Não tem coragem de levantar, abrir os olhos, encarar a realidade. E o vaso de honra, não. Mesmo que aconteça tudo isso aí, ele sabe em quem ele crê, ele sabe em quem ele confia, e ele sabe quem vai honrar ele, né? Ele sabe. Muito forte, tem mais aqui. Aqui. Lá no Jeremias 18, de novo, se puder voltar lá no 18, no versículo número 7. 18, número 7. Diz assim, ó, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um rei para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter na sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava de fazer. Então o vaso de honra, muitas vezes Deus usa ele para alertar até uma nação inteira que está entrando no erro. Quanto mais uma pessoa que a gente se depara na rua, ou que é nosso vizinho, ou nosso amigo, ou até mesmo da família. O vaso de honra, Deus usa ele para alertar aquela pessoa. No momento em que eu falar contra a nação e contra o rei, para arrancar, derrubar e para destruir, aí o vaso fica cheio de temor, de medo, não tem coragem de falar. Só tem coragem de falar qualquer coisa boa. Deus vai te exaltar, Deus vai conceder a você a chave disso aqui, Deus vai te abençoar ali, Deus vai te restabelecer ali. Mas quando eu falar assim, Deus manda falar para você, se você não consertar a tua casa, você vai morrer. E aí aquele vaso de honra, às vezes tem medo de falar. Fica tenebroso, né? E é vaso de honra de Deus.
Olha, no 9. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para o edificar e para plantar, aí todo mundo quer falar, todo vaso quer falar. Quando é para edificar o vaso, aí qualquer vaso quer falar, ó, Deus manda falar isso que vai te ajudar nisso. Deus manda falar que vai te prosperar daquilo. Que é coisa boa, né? Aí você vai alegrar o vaso lá que você está falando. Mas quando é para falar que o vaso tem que se consertar, né? Meu Deus do céu. Quando Deus disse a Isaías, você vai lá na casa do abençoado e fala para ele colocar a casa dele em ordem. Porque se ele não colocar a casa dele em ordem, ele vai morrer. Não é? Aí quando Isaías, o profeta, ia sair do portão, quando ele, o outro recebeu o recado, Ezequias, né? Recebeu o recado para consertar a casa dele, ou a vida dele, ou a família dele, ou sei lá, fazer um conserto. Aí ele olhou para a parede e chorou, não é? Por quê? Porque às vezes ele estava fazendo coisa, ele estava desonrando a Deus. Aí Deus agora usa o vaso de honra, o profeta de honra, vai lá na casa de Ezequias e fala para ele consertar a casa dele, porque senão ele vai morrer. Aí ele olhou para a parede, virou para a parede e diz a Bíblia que chorou amargamente, se arrependeu, né? Das coisas que ele estava desonrando a Deus, e lembrou a Deus do que ele tinha feito. Ó Senhor, fiz tantas coisas do Senhor, eu honrei esse Senhor nisso, eu honrei esse Senhor naquilo, eu honrei esse Senhor naquilo. Aí Deus agora se comoveu daquilo ali, né? Aí o profeta está saindo do portão, Deus disse: Isaías, volta e fala para Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Mas Isaías foi ele que o vaso de honra e teve coragem de falar para ele se consertar em casa dele, né? Uma vez eu ouvi uma profeta, faz um tempinho já, eu ouvi uma profeta falar isso aí com uma pessoa, e essa pessoa ficou nervosa de um jeito que quase não estava na cara da profeta. Isso aí eu falo que eu já vi, viu, irmãos? Experiência de visão, de vista. Então tem pessoas que não aceitam muitas vezes o profeta corrigir ele. Não é o profeta, é Deus, Deus usa o profeta para falar aqui. Você está me envergonhando na presença de todo mundo, não sei o quê. Eu queria dar uma de certo ainda, na presença da igreja. Lógico, eu penso que a da minha profeta aqui tem vigiado um pouquinho, chamado particular, né? Não falar na frente dos outros, mas ela vigiou e falou. Aí a mulher quase que dá um tapa na cara da pessoa. Infelizmente acontece isso, né? E essa mulher era uma pastora, a que profetizou na vida da outra, ela era uma pastora da igreja. Você sabe o que aconteceu no outro dia? Eu não sei se foi essa pessoa ou não. Foi lá e pegou um palitinho de fósforo, e colocou na fechadura da porta da igreja, para que quando a pastora fosse lá abrir a porta da igreja, não conseguisse abrir a porta da igreja. Olha só a maldade do coração. Então ele entendeu o quê? Que realmente ela estava errada, né? Deus usou a profeta para alertar ela tinha falado que estava certa, mas a atitude dela que ela fez foi tudo aquilo que o vaso tinha falado, porque estava com a casa toda torta, toda atrapalhada, a vida toda embaralhada, não é? Foi lá para vingar daquilo que a irmãzinha falou para ela, que a pastora falou para ela, foi lá e colocou um palitinho de fósforo na fechadura da porta da igreja. Para não abrir a porta da igreja, tem que pôr um chaveiro lá para arrancar o violino da chave. Então tem muitas coisas que o vaso de honra, ele tem que ter coragem de falar e ser firme naquilo que ele falou, porque não é ele falando, é o Espírito de Deus falando. E se for o Espírito Santo de Deus falando, ele tem que ser firme naquilo que ele fala. Não é? Se a irmã não fosse firme naquilo que ela tinha falado, ela tinha recuado, mas ela foi firme. Aí a mulher foi embora, ficou com mais raiva ainda e foi e fez isso. Muitas vezes acontece por aí, não é? Só para terminar. Ó, no 9 já vi, né? Vamos no 10. E se ele fizer o mal diante dos meus olhos, olha só o que aconteceu lá. E se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. O próprio Deus agora se arrepende, que diz que ia fazer um bem para ela, para a pessoa, mas se a pessoa se arrepender,
A coisa é séria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha só, coisa séria. E tudo isso Deus fala com quem? O vaso de honra. E o vaso de honra Deus Adão, profeta, E aí é onde, pastor, irmão, eu queria ser um profeta, eu queria ser usado por Deus. Primeira coisa, tem que ser vaso de honra, para depois agora Deus dá o dom. E quando Deus dá o dom do profeta, o profeta tem que ter coragem de falar o que tem que ser dito pelo Senhor. Aquela pessoa se converter dos seus maus caminhos. Se ela se converter, glória a Deus. Se ela não se converter, o próprio Deus agora se arrepende do que ele falou que ia fazer bem para ela e acaba não fazendo. Não importa, o que importa é que se fazer de honra e for lá e obedece a Deus e fala o que Deus mandou, é entre a pessoa e Deus, Louvado seja Deus por isso, irmãos. Então nós somos o vaso escolhido de Deus. Glória a Deus por isso, E quando o vaso é escolhido de Deus, o vaso não passa só por coisas boas, O vaso passa por naufrágio, o vaso passa por perseguições, o vaso passa por chicoteado, o vaso passa por humilhações, o vaso às vezes é picado por uma cobra venenosa, vazio morto, picado por cobra venenosa, vai envenenar, Mas o vaso que a gente honra, ele chacoalha a cobra, o veneno da cobra não faz mal para ele, não faz dano nenhum para ele, Se a pessoa no vaso de honra ser envenenado por uma cobra, Carol, como é que vai ser a vida desse vaso de honra? Ele envenenado, ele vai ser envenenado pelos outros. Não é? A pessoa já está envenenada pela cobra, pela coisa ruim. E aí, como é que ele vai ser um vaso de honra? Ele vai envenenar e você envenenar os outros. Jogando um contra outro, disse que para cá, disse que para lá, Chiquinho para cá, Chiquinho para lá, porque o coisa ruim, a cobra picou ele, e ele não teve força para chacoalhar ali a picadura da cobra e espantar o veneno da cobra, e sendo vaso de honra. O que o apóstolo Paulo fez, sendo vaso de honra? Ele chacoalhou a cobra no fogo, E o pessoal pensando assim: eita, agora ele vai morrer. Olha lá, o vaso agora vai morrer. E o vaso de honra, quando ele honra a Deus, ele não morre, mesmo se a cobra picar. Está entendendo, irmão? Quem é a cobra aqui? Satanás, irmãos. Satanás. Mesmo se for picado por Satanás, por uma seta dele, o vaso de honra não morre. Fica firme. Amém? Continua levando a palavra de Deus, continua fazendo aquilo que Deus mandou que fizesse, continua adorando a Deus, continua glorificando a Deus, Continua no caminho do Senhor, porque o veneno não vai fazer mal. Amém, meus queridos? Vai ouvir coisas ruins? Vai ouvir setas ruins? Vai ouvir palavras contra? Mas ele vai continuar no propósito. Isso não vai matar ele na fé. Isso vai ficar firmado na vida dele na fé. Amém, meus queridos? Então o vaso de honra tem que ter esse entendimento. Amém, vaso? Amém? Então essa é a palavra para nós hoje, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar para nós podermos estar no nosso lar.